Qual é a sua reação quando a vida te apresenta um não? Na verdade, quando alguma situação, algum acontecimento vem como forma de não, não é esse momento, ou faça dessa forma mesmo sem entender. Quando você recebe um não, seja ele de forma direta ou de forma indireta, quando algo não sai exatamente como você quer, ou quando você precisa sair de uma zona de conforto, qual é a tua reação? Você, diante dessa situação, reclama, murmura, questiona, pergunta como vai ser ou apresenta as impossibilidades? Ou você decide confiar no Senhor? Você decide entender que a vida também é um ambiente onde vamos receber muitos nãos e precisamos submeter as nossas emoções à palavra de Deus, porque nem todo não é sinônimo de final de estrada. Às vezes o Senhor está querendo nos ensinar, e saiba de uma coisa, o não do Senhor é um não de proteção. Então abra o teu coração, porque no devocional do refrigério de hoje, o Pai tem uma mensagem aos nossos corações com o tema: os nãos da vida. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui em mais um dia no devocional do refrigério e nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 12 e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. E enquanto você abre a tua Bíblia, localiza esse trecho aí das Escrituras, eu quero somente te lembrar, fazer aquele pedido diário, falar com você também que é a primeira vez que chega no devocional. Ao encerrar esse tempo de oração, de meditação, se essa palavra te edificar, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Dessa forma, queridos, nós fazemos essa missão que está no coração de Deus a acontecer, que é produzir crescimento espiritual não somente para as nossas vidas, mas alcançar também a vida daquela pessoa que está hoje necessitando entender o porquê que ela tem escutado tanto não. Amém? E vamos à nossa leitura, Gênesis 12, versículos do 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Glória a Deus. Queridos, a vida, como o Senhor já começou conversando conosco, ela é repleta, de grandes desafios, tanto de alegria, mas também de tristezas. E, amados, quando nós nos deparamos com um não, parece que nós ficamos para baixo e paramos de perceber o aspecto, muitas vezes espiritual, que está por trás, o aspecto de entender a estação, o momento, por que esse não está acontecendo, o porquê que essa porta não se abre, o porquê que essa situação não está sendo transformada, por que eu tenho recebido tanto não. Eu sei que nós não podemos, queridos, espiritualizar todas as coisas, mas como seres espirituais que somos, nascidos de novo em Cristo Jesus, filhos de Deus, nós precisamos entender sim o contexto e o ambiente espiritual das coisas. E Deus, Ele quando colocou no teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, uma promessa, quando Deus Ele colocou algo em relação à tua vida, à tua casa, Ele não mentiu, porque Deus Ele não muda de ideia. Amém? Mas nesse processo, nessa jornada, você vai receber muitos nãos, até que aquela promessa, até que aquele propósito de Deus ele se realize na tua vida. E esses nãos da vida, eles precisam trabalhar, queridos, primeiramente na nossa estrutura emocional. O não, ele vem também para trabalhar na nossa alma. Nós somos seres, queridos, criados pelo Senhor, corpo, alma e espírito. A alma, ela corresponde à estrutura pela qual as nossas emoções se expressam. Sabe essa reação de tristeza quando você recebe o não? É a sua alma se manifestando.
Agora, uma vez que você submete a sua alma, as suas emoções ao senhorio de Jesus, como está escrito lá em Romanos 12, 2, que nós não podemos nos moldar ao padrão desse mundo, mas sermos transformados pela palavra de Deus. Então, quando você recebe um não, ou quando algo não sai como você gostaria, isso representa um não indiretamente. Você não vai, surtar nas suas emoções. Você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, queridos, o porquê que nós lemos aqui esse trecho da história de Abrão, né? Antes dele se chamar Abraão, Deus chamou ele, o nome dele era Abrão, e Deus faz essa proposta a ele, diz, olha, saia da tua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amados, esse é um contexto de não na vida de Abraão. Sabia disso? Porque Abraão estava num lugar de conforto, ele estava no meio da família, ele tinha uma estrutura, ele tinha estabilidade onde ele estava. Ele estava perto daqueles que eram as pessoas mais importantes para ele, mas Deus chega para ele e diz, olha, saia desse lugar. Aqui, queridos, nós temos um tipo de não, indiretamente. Um não que estava levando Abrão para o lugar da promessa dele. Era um não de dizer, olha, você não vai perseverar, prosperar, crescer na tua vida nesse ambiente que você está. No meio da tua parentela, no meio do conforto, no meio onde tudo está ok. Você precisa sair do lugar, Abrão. E, queridos, isso dá um nó no entendimento. Com certeza ele teve esse conflito da alma que muitas vezes eu e você temos. Nós estamos lendo aqui um trecho que fala exatamente de mudar de lugar, mas isso pode se aplicar em qualquer área da tua vida hoje, que você precisa se mover, que você precisa entender o não de Deus para você. Talvez hoje você está vivendo uma situação muito confortável para você, mas no campo das suas emoções você não tem passado conforto, você está em conflito. E Deus está dizendo, saia desse lugar de conflito. Mergulhe mais na palavra, mergulhe mais naquilo que eu tenho para você, se alimente daquilo que vem do meu coração para a tua vida, que você vai sair desse campo de depressão. Amém, queridos? Então, Abrão, ao ouvir a palavra de Deus e ouvir a promessa do Senhor, o interessante é que a Bíblia diz aqui que ele sai, ele parte para aquele lugar que ele nem sabia onde era. E, queridos, é por isso que Abrão foi chamado depois como Abraão, o pai da fé, porque ele partiu, ele abraçou esse não do Senhor, de dizer não é o seu lugar no meio da sua parentela, e viver algo novo em Deus, e ele viveu realmente. Mas quando nós olhamos para a história desse homem, até nesse versículo 4 diz que ele leva Ló, o sobrinho. E lá na frente Deus vai dar outro não, ou seja, Abraão ele vai viver vários nãos na vida dele até que a promessa se cumpra. Ele vai enfrentar uma jornada de deixar depois o sobrinho. Lá na frente, a promessa de Deus parece que está demorada e a mulher dele dá um jeitinho ali para ele ter um filho antes do filho da promessa. Mas Deus disse, olha, não é esse. Eu tenho um filho que é uma promessa para você, saído de você e da sua mulher. E quantas vezes, queridos, nós nos comportamos dessa forma ao longo da vida, deixando de interpretar o não, que vem para tratar a nossa alma, nos levar para um lugar de crescimento, e querendo adiantar as coisas, querendo criar atalhos. E Deus está nos chamando hoje, através dessa palavra, queridos, para entender que os nãos da vida precisam nos levar para um lugar de resiliência, de superação, de avanço. E principalmente, deixar que o seu foco nunca saia de Jesus, aquele que te prometeu, aquele que é o autor e consumador da tua fé. Aquele, queridos, que vai te levar numa oportunidade através desse não, para você crescer em fé. Amém? Queridos, nós precisamos, e eu creio que aqui todos são adultos para compreender aquilo que Deus está falando agora. Quando nós somos confrontados com um não, vai surgir, diante de nós uma escolha crucial. Ou nós vamos ceder à frustração, ou nós vamos depositar a nossa confiança em Deus. E a pergunta do Espírito Santo agora, diante dessa palavra para você é, você vai continuar no lugar de frustração? Ou você vai se render para confiar no Senhor, acreditar que através desse não, dessa situação difícil que você tem vivido, desse não que Deus te deu, mulher, dizendo, olha, não é agora, não faça isso. Você vai viver um tempo novo do Senhor. Até quando
você vai ficar num ambiente de tristeza, sem entender que esse não está levando você para um lugar de crescimento. Amados, nós precisamos optar pela confiança no nosso Deus, porque é Ele que vai nos proporcionar essa oportunidade de crescer em fé. Amém? A maturidade espiritual, ela vem de forma dolorosa mesmo. O crescimento espiritual, queridos, dói, porque nós vamos precisar encarar muitos nãos. O caminho do Evangelho continua sendo um caminho de renúncia, um caminho de não, mas é um caminho glorioso, porque é o caminho que nos conduz à vida no Senhor. É o caminho que nos dá uma vida abundante em todas as áreas. Amém? Então, diante desses nãos da vida que tem surgido aí na tua jornada, aprenda a descansar, na certeza de que Deus conhece, aleluia, aquilo que é melhor para a tua vida. Amém? Outra coisa importante que o Pai deseja conversar conosco antes da gente orar. Esses nãos, queridos, da vida, eles têm o poder de nos levar a um caminho melhor. Não esqueça que o não te coloca numa rota de resiliência. E, queridos, numa rota de resiliência, a gente desenvolve uma coisa que é fundamental na vida espiritual, que é a sabedoria do alto. A sabedoria do alto, ela não se compara a nada terreno. Ela não está comparada a nenhuma sabedoria, nenhuma escola pode nos entregar isso. Somente a escola do Espírito, a escola da comunhão com o Senhor. E, queridos, não tem contexto melhor da gente desenvolver ainda mais a comunhão com Deus quando nós nos deparamos com o não. Porque a quem nós vamos recorrer? Se somente o Senhor tem as palavras de vida, para onde é que nós iremos? Se somente Jesus, ele pode, além de saciar a nossa sede, nos dar o melhor caminho. Então encare o não como lugar de você ir para a comunhão com o Senhor, para o lugar secreto. Desenvolva a sua vida devocional. É dessa forma que a sabedoria de Deus, ela vai te preencher. Você vai se transformar numa mulher mais resiliente, num homem que não para por conta de besteira, por conta daquilo que estão falando, por aquilo que fizeram, pelos golpes que recebeu. Você vai continuar. Porque o não da vida não tem nada a ver com o não de Deus. Amém, queridos? Eu vou falar de novo aquilo que o Espírito Santo está falando. O não da vida é um não que vem de homens. É um não circunstancial. É um não que não nos define. Mas o não de Deus, ele pode estar sendo um lugar de proteção. Pode ser o Espírito Santo nos chamando para um lugar de crescimento, de intimidade. Porque se você recebe o sim hoje para essa promessa que você está esperando, possa ser que você não saiba lidar com essa situação. Aleluia. Abraão demorou 25 anos para viver a promessa de Isaac. E muitas coisas aconteceram no caminho. Mas lembre-se de uma coisa, não importa o tempo medido aqui na terra. Deus, ele faz com que um dia seja como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não está preso ao tempo. Amém? Então, em nome de Jesus, entenda os nãos. Decida crescer nesse ambiente de não. E desenvolva a sua vida devocional, porque somente dessa forma, queridos, nós vamos crescer no entendimento de que o não, ele vem com um propósito. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer. Muitas vezes nós andamos com falta de sabedoria nessa área, porque diante dos problemas, quando um não se apresenta no nosso caminho, nós queremos desistir de tudo, nós queremos questionar se o Senhor realmente está conosco, mas diante dessa palavra, Senhor, nós decidimos trilhar uma jornada de fé, nós decidimos recomeçar, Senhor, com esse entendimento de que todas as coisas vão cooperar realmente para o nosso bem. E que nós não precisamos andar ansiosos, como disse Jesus, por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de nós. Espírito Santo, toca a vida dos meus irmãos agora, de cada pessoa que chegou aqui no devocional do refrigério de hoje, Pai. Traz maturidade, crescimento espiritual, através, Senhor, das situações, dos nãos que essa pessoa tem recebido na vida. Dá esse entendimento, Senhor, ao teu filho, à tua filha hoje. Que possamos entrar, Senhor, no lugar de crescimento espiritual, entendendo aquilo que a tua palavra diz, que é necessário, Senhor, seguir a tua direção, mesmo sem compreender como vai ser, mesmo quando é doloroso, mesmo quando não surge
e tenta nos afrontar, nos derrubar. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender que no final tudo será transformado num grande testemunho. Eu oro, Pai, pelo Teu mover sobre a vida dos Teus filhos, que cada pessoa que chegou aqui possa viver hoje, Senhor, uma testificação, uma manifestação dos frutos dessa palavra em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esse devocional e cremos na Tua graça, que vai nos capacitar a entender os nãos da vida de uma outra forma. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Queridos, que palavra maravilhosa. Eu estou aqui impactada com o poder do Espírito Santo, porque eu sei que quando o Senhor lhe separa, seja qual for o tema do devocional, ele tem um propósito. E eu creio que o propósito se cumpre e se cumprirá na minha vida, assim como na tua também, através dessa palavra. Amém? E vamos entregar ao nosso Pai a nossa confissão de fé de hoje, com base nesse devocional. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Em cada resposta negativa, confio que Deus trabalha para o meu bem. Aleluia. Que você possa meditar nessa palavra, faça essa confissão mais vezes e creia que esse não que você tem recebido, ou talvez até mais de uma situação, isso pode ser transformado num processo de resiliência, de restauração, de crescimento espiritual. E no final você vai viver a verdade dessa palavra, que tudo vai cooperar para o teu bem. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Não esqueça de compartilhar o devocional, se essa palavra te edificou. E queridos, com a permissão do Pai, nós nos encontramos aqui hoje à noite, em nosso próximo momento de oração, todos os dias à noite. Nós estamos aqui tendo um momento chamado Gratidão da Noite, onde eu apareço aqui para orar com você, abrir a palavra de Deus. E tem sido um momento de grande edificação. Então eu espero você lá, fica na paz. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e seja bem-vindo a essa família de oração. Até a noite, em nome de Jesus.